Momento do Discipulado. Eu quero focalizar o seguinte: não se consegue discipular um filho do diabo. Há filhos de Deus e filhos do diabo. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Pelos frutos se conhece a natureza da árvore. Será que nós podemos verificar se uma pessoa é do inimigo? Sim, isto faz parte de um discernimento espiritual que precisamos ter. O Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, vai discernir o espírito que está numa outra pessoa. Mas nós vamos amá-la e levar a palavra e verificar a aceitação da palavra. Nós vamos verificar a atitude daquela pessoa, mesmo dentro da igreja. E aí nós vamos poder avaliar se ela realmente conosco soma, se ela conosco ajunta, se ela é realmente de Deus conosco, edifica ou não. Ou é um Sambalate, Tobias, ele serve a Amonita. Nós vamos entender que no meio do povo de Deus se imiscuem, se introduzem pessoas que não são de Deus. E há muito mistério nisto. Será que a pessoa tem consciência? Às vezes ela nem tem tanta consciência do papel que ela está exercendo ali a serviço de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Em muitas igrejas são grupos, partidos, grupinhos que se levantam contra a direção da igreja por interesse próprio. Eles querem disputar o poder na igreja, não concordam com a direção e se levantam para atrapalhar aquilo que a igreja está fazendo. Eles podem estar conscientes ou não do papel que eles estão exercendo e a quem eles estão servindo. Eu quero focalizar um capítulo para nós muito didático, 8 de João, e que não há equivalente em nenhum outro evangelho. Neste capítulo, que começa de uma forma muito interessante, a mulher adúltera, Jesus perdoou, depois Jesus diz que é a luz do mundo, e continua falando para os judeus a respeito da sua missão. Ele falou que era enviado de Deus, era lá de cima, e que cumpriria a função dele de ir à cruz, que seria levantado para perdão de pecados e que Deus estava com ele. No versículo 30, estou lendo aqui João capítulo 8, diz que, ditas estas coisas, muitos creram nele. Jesus estava ali no templo em Jerusalém falando e uma multidão ouvindo. Muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Provavelmente eles estavam no pátio mais interno, onde só era permitida a entrada de judeus. Os estrangeiros, mulheres, ficavam em outro pátio mais externo. Aquele pátio mais interno era reservado somente aos judeus. E Jesus provavelmente estava ali porque ele se dirigiu aos judeus que haviam crido nele. E ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui ele estabeleceu a condição: permanecer na palavra. Não é para qualquer um. Mas eles estavam crendo em Jesus, mas tinham que permanecer. E aqueles não permaneceram, como a gente vai ver no decorrer do capítulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem? Aquele que permanece nele. Vai conhecer a verdade. Não é qualquer um. Tem que experimentar a verdade. Tem que crer, estar em Jesus, permanecer nele para conhecer a verdade.
não é para qualquer um. E então começou. Eles disseram, mas nós já somos descendência de Abraão, não somos mais escravos, nós não precisamos de libertação. Muitos crentes vão dizer para nós que não precisam de libertação. São viciados em televisão, pornografia, viciados na internet, em fake news, em futebol, comida, bebida, glutões, etc. Mas eles não precisam de libertação. Eles vão dizer que são crentes, filhos de Abraão, e que não precisam de libertação, não são escravos. Pois é, Jesus diz, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Eles estão no pecado, só vão à igreja uma vez por semana, quando muito. São escravos do pecado no restante da semana, mas não sentem que precisam de libertação. São filhos de Abraão, são crentes, já creram, foram batizados, então não precisam mais. E Jesus começou a apertar com eles. O escravo não vai ser salvo, em resumo. Jesus disse isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam praticando as obras de Abraão, mas vocês agora estão procurando me matar. A mim que tenho falado a verdade, Abraão não agiu dessa maneira. Então nós somos filhos de Deus. Pois é, se vocês fossem filhos de Deus, reconheceriam a mim, que sou enviado por ele, mas vocês são, na verdade, filhos do diabo. Estão na igreja, mas são filhos do diabo. Por quê? Então vamos procurar entender, porque filhos do diabo estão praticando as obras do diabo. Crentes que estão gostando do mundo, correndo atrás de dinheiro, ocupando o seu tempo com as coisas do mundo, viciados em televisão, internet, pornografia e perda de tempo nessas redes sociais, praticando essas obras do diabo. Eles acham que são filhos de Deus, porque são crentes, mas estão praticando as obras do diabo. Então Jesus disse, vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Interessante, quantos crentes usam a mentira e vivem em pecado? Jesus denunciou essas características. Tem que permanecer em Jesus, tem que produzir obras, frutos dignos de arrependimento, tem que falar a verdade e, enfim, essas características que Jesus trouxe a respeito daquele que realmente é de Deus. Não só está na igreja, mas é verdadeiramente de Deus. E esses vão realmente ter a vida eterna. E recebem glória, porque buscam essa glória, querem ser grandes, ter títulos na igreja, querem seguir uma carreira, ser reconhecidos na igreja como bem-sucedidos na carreira. Você já viu isso? O irmão fulano, doutor, isso, aquilo, tal, o exímio, o grande, não sei o que, na igreja ele quer ser exaltado, porque lá fora no mundo ele é grande no futebol, é grande nas artes, na música, na vida empresarial, na vida econômica, ele é grande lá fora, quer ser exaltado dentro da igreja. Mais uma característica de quem é filho do diabo. Quem é de Deus não se vangloria, pelo contrário, se humilha, tem os irmãos como superiores a si mesmos. Esses que agem dessa maneira, servos dos irmãos, e estão buscando mais a Deus, se reconhecem falhos e que precisam mais do Senhor, são filhos de Deus. Eles vão somar conosco, vão receber instrução. E quando a gente detectar isto, não deve insistir. Jesus insistiu neste capítulo para a gente poder entender o desfecho. Daquela conversa não resultou fruto nenhum. Pelo contrário, no final eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Queriam apedrejar Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Alguém pergunta, como é que pode se ocultar no meio de uma multidão? Exatamente, ele se ocultou no meio da multidão,
porque ele se vestia como o povo, era como o povo, era um do povo, e ele se misturou no meio do povo e ficou difícil discernir onde estava Jesus. E ele saiu no meio da multidão, ele saiu do templo. Não era a hora e ele não se deixou apanhar ainda. Mas este foi o resultado que nos ensina. Se você tentar ensinar um filho dos outros, vai achar problema. Os pais não vão gostar, esses filhos não vão aceitar orientação. Na igreja a gente não pode ficar doutrinando qualquer um e querendo discipular qualquer um. Tem que ser uma pessoa que permaneça com você, nas palavras que você fala, que ouve e pratica. O cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, é aquele que ouve e pratica, não é só que ouve. E até com ouvidos críticos, como muitos crentes são críticos em extremo das mensagens, críticos do culto, afinação da música, são críticos quanto à duração do culto, que demora demais, são extremamente críticos. Eles ouvem não para praticar, mas eles acham que não precisam, mas eles são filhos do diabo e estão dentro das igrejas. O que vamos fazer? Não é para nós tirarmos, não somos nós que vamos tirá-los dali, como Jesus nem tentou fazer isto. Não somos nós que vamos tirar o joio do meio do trigo. É Deus no juízo. Mas agora nós temos que evitar perder tempo com quem não quer ouvir. Você, em pouco tempo, já vai poder conhecer a índole de uma pessoa, a tendência dela, para onde ela pende, o que ela quer. Você fala das coisas de Deus, compartilha as bênçãos, ela não vai se interessar pelas bênçãos, não vai dar glória a Deus, vai mudar de assunto, ao invés de receber do que você está dizendo, ela vai querer ensinar para você, vai querer falar outras coisas, vai falar das coisas do mundo falam, o mundo os ouve, porque do mundo são. Essas pessoas vão se caracterizar por isso, elas não querem ouvir o que você está a falar de Jesus. Não tente discipular uma pessoa assim. Procure alguém que ouça você, que permaneça nas suas palavras, que some com você e que queira praticar aquilo que você está ensinando dentro da Bíblia. Essas pessoas, você vai cuidar delas, discipulá-las, porque elas têm sede. São pessoas que vão somar com você, ajuntar com você. As outras, se puderem, em havendo uma divisão na igreja, havendo um escândalo, um problema sério, uma dificuldade, elas vão se voltar contra você. Não tenha a menor dúvida. Quem comigo não ajunta, espalha. Em algum momento vai espalhar. Esses filhos do diabo estão dentro da igreja, mas eles não seguem a Jesus, não obedecem a Jesus, não ouvem as palavras de Jesus, porque eles dizem que já creram e a fé que eles têm já basta e eles não querem aprender mais nada. Eles estão ali praticando as obras do diabo. Quais são? Dividir, roubar, matar a vida espiritual dos irmãos, escandalizar irmãos. Eles estão ali com essa finalidade, porque são filhos do diabo. E você discernindo, eu vou enfatizar, não é para você julgar essas pessoas, nem querer punição para elas aqui na terra. A nós não cabe fazer isto. Mas é para você evitar essas pessoas, caminhar com elas, porque não vai haver proveito nem crescimento espiritual. Procure evitar perder tempo com essas pessoas. Uma vez que você tenha discernido que uma pessoa não quer, não insista com essa pessoa. Vamos aprender a lidar com as pessoas.